Eu vim trazer um pouquinho para vocês a minha reflexão sobre o papel da avaliação no contexto da educação escolar. A avaliação nada mais é do que um processo também do ensino e aprendizagem. Existem vários modelos de avaliações, né, que podem ser feitos e não existe um correto e um errado. Porém, a gente tem um entendimento hoje em dia, depois de muitos estudos, que alguns modelos de avaliações já não são tão usados mais devido à falha que acontece. Por quê? As crianças e os adultos e qualquer pessoa, ela tem diferença na forma de agir. Por exemplo, uma criança pode demonstrar que ela sabe matemática enquanto ela joga um joguinho com peças e dados e pinos, e ali ela consegue demonstrar que ela tem um entendimento sobre matemática. Porém, na hora que chega na hora da prova, na escola, ela não consegue fazer cálculo. Mas, quando ela vai no mercado com a mãe dela, ela consegue ajudar a mãe dela a somar o valor dos produtos no mercado, por exemplo. Mas aí, de novo, chega na hora da prova, bate o nervosismo da criança, bate a ansiedade, bate aquela insegurança, aquele medo daquela avaliação por escrito, e ela acaba dando um branco na cabeça dela. Então, ela acaba não conseguindo colocar no papel tudo que ela sabe. Então, todo o conhecimento que ela tem, ela não consegue descrever aquele conhecimento que ela tem em um papel, em uma folha de papel. Então, a gente consegue ver que nem toda avaliação acaba trazendo dados reais pra gente. Outra forma também, que é bastante citada no texto, são aquelas provas que o governo, o Estado, acaba propondo para as escolas, né? Propondo não, acaba aplicando, assim, mesmo que a escola não queira passar por aquilo, mas ela tem que fazer, né? Seguir as regras para avaliar o ensino daquelas crianças, o ensino que os alunos estão recebendo. Então, por exemplo, eu estava fazendo estágio em docência, né, em uma escola, e a professora, um dia, do nada, chegou e falou para os alunos que era dia de avaliação de português. E a avaliação de leitura. Então, ela ia tomar a leitura deles na mesa dela. Aí, ela tinha um papel, assim, que veio pronto já para ela. E nesse papel tinham 100 palavras. E ela tinha o cronômetro ali do celular dela. No cronômetro, ela tinha que deixar 1 minuto. Aí ela dava o papel para as crianças, e em 1 minuto as crianças tinham que ler a maior quantidade de palavras que elas conseguissem. Então, houveram crianças que leram 5 palavras apenas, porque crianças de quarto ano do ensino fundamental, porque estavam nervosas, principalmente porque a turma toda ficava olhando, né, para aquela criança que estava em pé, ao lado da mesa da professora, né, fazendo essa leitura em voz alta. Então, a criança acabava se constrangendo, se retraindo, e a criança tinha que fazer a leitura de 100 palavras, ou o máximo que ela conseguisse. Então, houveram crianças que fizeram leitura de 5 palavras, de 10 palavras, o máximo que teve foram 30 palavras em 1 minuto. Eram palavras do nosso cotidiano, assim, janela, cortina, esfregadeira, eram palavras desse tipo, não era nada mirabolante. Porém, esse tipo de avaliação, ao meu ver, né, depois de ler o texto, eu sinto que ela não é tão efetiva. Por quê? A criança tá ali, já passando, o psicológico dela já fica mexido, porque ela tá na frente da turma, falando oralmente, né, e pra uma professora também que ela nunca tinha visto, que era eu no caso, e falando em voz alta, ainda tem um tempo para ela permanecer ali, né, falando aquelas palavras, e uma quantidade exata de palavras, que são as 100 palavras, né. Então, eu acho que esse tipo de avaliação é algo que não consegue diagnosticar o que a criança realmente necessita e qual a dificuldade dela, ou qual a especificidade dela, se ela é boa em alguma coisa, se ela é ruim em alguma coisa. Então, eu acho que esse tipo de avaliação tá bem ultrapassada já. Outra forma de avaliação que é correta, né, os professores usarem, são avaliações no dia a dia. Então, fazendo roda de conversa, ou vendo nas atividades no quadro se o aluno entendeu, se ele está conseguindo fazer sozinho, ou pedir para um aluno ajudar o outro, né? E eu acho que esse tipo de avaliação seria mais eficiente do que simplesmente uma prova por escrito, dizendo o que a pessoa consegue ou não fazer em 1 minuto. Outro tipo de avaliação que é bem eficiente seriam as dinâmicas, né? Os jogos em sala são algo assim que as crianças, os alunos principalmente, conseguem interagir bastante e de uma forma mais tranquila, mais dinâmica, que faz com que eles pensem que não é uma prova, é uma brincadeira, é um jogo que eles estão exercendo. Mas no final o professor pode usar tudo aquilo que ele viu durante aquele jogo para saber se o que ele está ensinando está tendo resultado, ou se ele precisa trabalhar mais em um determinado assunto, ou se ele está pecando em outro aspecto, né? Nessa parte assim de explicar datas ou falar sobre algo assim de forma mais lúdica, mais dinâmica, num palavreado que os alunos entendam melhor, né? Porque também varia muito de região para região e a classe econômica também diferencia muito isso. Então, por exemplo, quando essas crianças receberam
essa prova, né, de português para fazer ali as 100 palavras, algumas delas tinham me contado que em casa elas já tinham treinado, porque a professora já tinha avisado alguns dias antes que ia ter essa prova. Então o pai e a mãe sentou com essa criança e já treinou ela, já trabalhou com ela, isso dela fazer a leitura, dela falar de forma rápida, para ela conseguir fazer um bom papel ali, uma boa prova. Porém, outras crianças malmente sabiam ler. Outras crianças que estavam na turma malmente conversam com a mãe e com o pai. Muitas vezes o pai e a mãe chegam cansados do trabalho e nem dão atenção para essa criança. Então, isso varia muito, assim. Essa parte, assim, da classe econômica também é algo que, infelizmente, influencia muito nessa questão da avaliação diagnóstica, né? Então, a avaliação, ela contribui para promover a aprendizagem e não para classificar os alunos entre esse é bom, esse é ruim, esse sabe, esse não sabe. E também ela serve para direcionar justamente o olhar do Estado, do governo, das políticas públicas para o que está necessitando naquele local, naquela escola. Se é infraestrutura, recursos, ou se, por exemplo, uma aula de recursos à tarde, de reforço à tarde, já melhora o ensino daqueles alunos, ou se precisa investir em jogos, em brincadeiras, ou em formação para os professores, e assim sucessivamente.